Problemas e fugas. Tenho muitos problemas sérios e parece que os torno mais complicados e dolorosos ao tentar resolvê-los. Estou completamente desorientada e não sei o que fazer. Acrescente a tudo isto que sou surda e tenho que usar esse detestável aparelho para ajudar a minha audição. Tenho muitos filhos e um marido que me abandonou. Estou realmente preocupada com meus filhos, pois quero evitar que passem por todas as desgraças pelas quais passei. Como ficamos ansiosos por encontrar uma solução para os nossos problemas. Ficamos tão ávidos para encontrar uma resposta que não podemos estudar o problema. Isto impede nossa observação silenciosa do problema. O problema é a coisa mais importante e não a solução. Se procurarmos uma solução, a encontraremos, mas o problema persistirá porque a solução para ele é irrelevante. Nossa busca é por uma fuga do problema e a solução é um remédio superficial. Portanto, não há compreensão do problema. Todos os problemas surgem de uma única origem e, sem compreender essa origem, qualquer tentativa que fizermos para resolvê-los só poderá conduzir a mais confusão e sofrimento. Em primeiro lugar, deve-se ter certeza de que nossa intenção de compreender o problema é séria, que percebemos a necessidade de sermos livres de todos os problemas, pois só assim pode-se abordar o Criador dos problemas. Sem estarmos livres dos problemas, não pode haver tranquilidade. E a tranquilidade é essencial para a felicidade, que não é um fim em si mesma. Assim como a água da lagoa se aquieta quando a brisa cessa, do mesmo modo, a mente se aquieta com a cessação dos problemas. Mas a mente não pode ser aquietada. Se o for, está morta. É uma lagoa estagnada. Quando isso está claro, então o Criador dos problemas pode ser observado. A observação deve ser silenciosa e não estar de acordo com algum plano pré-determinado baseado no prazer e na dor. Mas você está pedindo o impossível. Nossa educação exercita a mente para distinguir, comparar, julgar, escolher. É muito difícil não condenar ou justificar o que é observado. Como se pode ficar livre deste condicionamento e observar silenciosamente? Se você percebe que a observação silenciosa, a percepção passiva, é essencial para a compreensão, então a verdade da sua percepção liberta você do condicionamento. Somente quando não se enxerga a necessidade imediata do percebimento passivo, embora atento, é o que surge o como. A busca por um meio de dissolver o condicionamento é a verdade que liberta, não o meio ou o sistema. A verdade de que só a observação silenciosa pode trazer a compreensão tem de ser percebida. Só então se está livre da condenação e da justificação. Quando você vê um perigo, você não pergunta como manter-se afastado dele. É porque não vê a necessidade de estar passivamente consciente que você pergunta como. Porque não percebe a necessidade disso. Então, quero percebê-la, mas nunca pensei desse modo antes. Tudo o que posso dizer é que quero me livrar dos meus problemas, pois eles constituem uma verdadeira tortura para mim. Quero ser feliz como qualquer outra pessoa. Consciente ou inconscientemente, nos recusamos a perceber a importância fundamental de se estar passivamente consciente porque não queremos verdadeiramente ficar livres dos nossos problemas, pois o que nós seríamos sem eles? Preferimos estar apegados a uma coisa que conhecemos, por mais dolorosa que seja, de que nos arriscar na busca de algo que ninguém sabe aonde pode nos levar. Com os problemas, pelo menos estamos familiarizados,
Mas a ideia de procurar o seu Criador, sem saber onde isso nos levará, produz medo e embutamento. A mente estaria perdida sem a preocupação com os problemas. Ela se alimenta de problemas, sejam eles mundiais ou culinários, políticos ou pessoais, religiosos ou ideológicos, de modo que eles nos tornam mesquinhos e limitados. A mente que está consumida com os problemas mundiais é tão mesquinha quanto aquela que se preocupa com o progresso espiritual que está efetuando. Os problemas carregam a mente com o medo, visto que dão força ao meu. Sem problemas, sem conquistas e fracassos, o eu não existe. Mas sem o ego, como alguém pode existir? Ele é a fonte de toda a ação. Enquanto a ação for o produto do desejo, da memória, do medo, do prazer e da dor, inevitavelmente deverá gerar conflito, confusão e antagonismo. Nossa ação é o produto do nosso condicionamento, qualquer que seja o nível. A nossa resposta ao desafio, sendo inadequada e incompleta, deve produzir conflito, que é o problema. O conflito é a própria estrutura do eu. É plenamente possível viver sem conflito, sem o conflito da ambição, do medo, do sucesso. Entretanto, esta possibilidade será meramente teórica e não real, até que seja descoberta por meio da experiência direta. Só é possível viver sem ambição quando os movimentos do eu são compreendidos. Você acha que a minha surdez é devido aos meus medos e repressões? Os médicos me asseguram que estruturalmente não há nada errado. Existe alguma possibilidade de recuperar a minha audição? De uma maneira ou de outra? Tenho estado reprimida toda a minha vida. Nunca fiz algo que realmente quisesse fazer. Tanto interiormente como exteriormente, é mais fácil reprimir do que compreender. Compreender é uma tarefa árdua, especialmente para aqueles que foram intensamente condicionados desde a infância. Embora árdua, a repressão se torna uma questão de hábito. A compreensão nunca pode resultar num hábito, rotina, ela exige constante atenção e vigilância. Para compreender, necessita-se de flexibilidade, sensibilidade, um afeto que nada tem em comum com o sentimentalismo. A repressão, sob qualquer forma, não requer a estimulação da percepção. É a maneira mais fácil e mais estúpida de se lidar com as reações. Repressão é conformação a uma ideia, a um padrão, e oferece uma segurança superficial, respeitabilidade. A compreensão é libertadora, mas a repressão é sempre limitante em si mesmadora. O medo da autoridade, da insegurança, da opinião, constrói um refúgio ideológico com o seu correspondente físico para a qual a mente se dirige. Este refúgio, em qualquer nível que seja colocado, sempre sustenta o medo. E a partir do medo há substituição, sublimação ou disciplina, que são todas formas de repressão. A repressão tem de achar uma saída, que pode ser uma doença física ou algum tipo de ilusão ideológica. O preço que se paga varia de acordo com o temperamento e idiosincrasias da pessoa. Tenho observado que quando há alguma coisa desagradável de ouvir, eu me abrigo atrás deste instrumento que, desse modo, me ajuda a refugiar-me no meu próprio mundo. Mas como se pode ficar livre de anos de repressão? Isso não levará muito tempo? Isso não é uma questão de tempo, de vasculhar o passado ou de uma análise meticulosa. É uma questão de perceber a verdade a respeito da repressão. Estando consciente passivamente, sem escolha alguma, de todo o processo de repressão, a verdade dela é imediatamente percebida. Não se pode descobrir a verdade da repressão se estamos pensando em termos de ontem e da amanhã. A verdade não é para ser compreendida mediante o transcorrer do tempo. A verdade não é uma coisa para ser alcançada. Ou ela é vista, ou não é vista. Não pode ser percebida gradualmente. A vontade de ficar livre da repressão é um obstáculo à compreensão da verdade a seu respeito.
pois vontade é desejo, seja positivo ou negativo, e com o desejo não pode haver uma percepção passiva. É o desejo ou o anseio que cria a repressão. Que este mesmo desejo, embora agora o chamemos de vontade, nunca pode libertar a si mesmo a partir daquilo que ele próprio criou. Novamente, também a verdade a respeito da vontade deve ser percebida mediante uma vigilância passiva, mas atenta. O analisador, ainda que possa separar-se da coisa analisada, é parte dela e, como está condicionado pela coisa que analisa, não pode libertar-se dela. Igualmente, deve ser percebida a verdade a respeito disso. É a verdade que liberta, não a vontade e o esforço.